Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para uma videoaula de revisão, retomada de conteúdo, e hoje nós vamos tratar do conceito de cidadania. O conceito de cidadania é um conceito interdisciplinar abordado por diferentes áreas. No caso da sociologia, o que nós buscamos compreender acerca da cidadania é como ela sofreu variação nas diferentes sociedades ao longo do percurso histórico e, especialmente no Brasil, como que ela se realiza, qual é a aproximação ou o distanciamento que se tem entre as leis e a prática dos direitos e deveres. Então é sobre isso que nós trataremos. Vamos falar aqui um pouco desse percurso, dessa trajetória histórica da cidadania, como que ela aconteceu em diferentes sociedades, e terminaremos falando sobre a cidadania brasileira com base na Constituição de 1988. Pois bem, a ideia de cidadania, ela não é uma ideia única, não é uma ideia fixa e rígida. Nós vamos perceber que em diferentes momentos da história, em diferentes culturas, foram estabelecidos também diferentes conceitos e ideias de cidadania. Por exemplo, lá na Antiguidade, na Babilônia, em 539 a.C., havia uma noção de cidadania que foi institucionalizada, formalizada em um documento, que não era um documento em papel, não era um documento escrito como nós temos hoje, mas era um documento registrado num cilindro de barro. Esse documento foi conhecido como Cilindro de Ciro, justamente porque Ciro, o rei da Pérsia, naquele momento havia libertado os escravos do território e escrito, formalizado isso nesse cilindro de barro. É considerada a primeira carta dos direitos humanos do mundo. Bom, na antiguidade, tanto na Grécia quanto em Roma, nós vamos também encontrar ideias, concepções de cidadania. Nós não vamos entrar nos detalhes dessas noções antigas de cidadania, mas é importante lembrar, por exemplo, que na Grécia, especialmente Atenas, o conceito de cidadania era extremamente restrito, era limitado somente aos homens, mulheres, estrangeiros não eram considerados cidadãos, somente alguns indivíduos, e eram eles que participavam da ágora, das assembleias, das deliberações sobre a polis. Na Roma Antiga, nós tínhamos também a ideia de direito natural, estavam alguns direitos estabelecidos formalmente a todos nascidos em Roma. Então, você pode encontrar maiores informações sobre a cidadania na antiguidade, pesquisando, em especial aqui nesse site, que eu depois vou falar melhor dele, que é o humanrights.com. Ele traz uma série de documentos, de referências interessantes sobre a história da cidadania, sobre a história dos direitos humanos. Bom, voltando, eu vou dar um salto aqui na história, chegar até 1218, na formulação e aprovação da Carta Magna. Por que a Carta Magna ela é tão importante? Porque esse documento, feito lá na Inglaterra, ele estabelecia limites ao rei. Direitos estabelecidos, aprovados pelo seu antecessor, não poderiam ser subtraídos, não poderiam ser violados. Isso foi um grande avanço, porque era muito comum que na substituição dos reinados houvesse também toda uma alteração da cidadania, dos direitos previstos aos indivíduos, aos sujeitos, às pessoas. Outra coisa importante que a Carta Magna estabeleceu foi o direito de herança. Ou seja, a gente estava tendo ali uma construção inicial do que hoje entendemos como direitos civis. Esses direitos ligados ao indivíduo, ao cidadão, exclusivamente à pessoa. Dando mais um salto aí de quase 5 séculos, nós vamos chegar a 1776, na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, onde foram garantidas várias liberdades individuais, várias liberdades fundamentais aos cidadãos norte-americanos. E, praticamente na mesma época, ali, alguns poucos anos depois, na França, outro documento chamado de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é o produto da Revolução Francesa, vai estabelecer um contrato social fundado também em liberdades, no princípio da igualdade e no princípio também da soberania popular, de um contrato social que não pudesse ser, então, violado, subvertido por qualquer governante ou por algum absolutista ou algum governo que, de forma arbitrária, resolvesse alterar a condição e os direitos já afirmados. Pois bem, ao longo do século XIX, com a industrialização, o início da Revolução Industrial, os documentos nacionais, os documentos dos países também vão avançar, vão progredir. Paralelamente a isso, nós temos aí o início do neocolonialismo, e aí começa uma série de problematizações a respeito dessa ideia de direitos humanos, direitos universais. Por quê?
eram universais para alguns, na verdade, né? Porque em outros continentes, para outras populações, a noção de cidadania ela não existia, especialmente para os povos colonizados da África e da Ásia, a partir do empreendimento colonial europeu. Então você tem ali uma série de violências, de opressões, e que vão transcorrer durante todo o século XIX e também no início do século XX. Vou dar mais um salto na história e chegar aqui na metade do século XX, na Segunda Guerra Mundial. Por que que ela é um marco na história da cidadania? Ela é um marco não positivo, mas um marco negativo. Pois na Segunda Guerra Mundial, como nós sabemos, tivemos algumas atrocidades humanas, como o Holocausto, como a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, e os direitos humanos estavam novamente em risco, as liberdades, as garantias fundamentais estavam desestabilizadas. Eis que então, em 1948, as Nações Unidas se reúnem para promover, escrever, elaborar um documento que tinha por objetivo servir de referência e evitar novas atrocidades no contexto geopolítico mundial. Eis que então surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com 30 artigos estabelecendo diferentes direitos. Ela foi assinada por um grande conjunto de países e, embora não tivesse a força de lei, era uma referência, era um documento importante para inspirar as diferentes legislações, constituições dos países signatários. Bom, justamente por não ter a força de lei, muitos países acabaram não respeitando, não se vinculando na prática aos artigos, aos direitos afirmados na declaração. O próprio Brasil, a declaração é de 48, se a gente observar o que aconteceu 18 anos depois, 16 aliás, 16 anos depois, nós tivemos o golpe militar e vivemos aí 21 anos de violação das liberdades individuais, da liberdade de expressão, tivemos censura no país. Pois bem, mas é importante a gente entender aí que houve sim uma evolução, e no caso do Brasil, após esses 21 anos de ditadura militar, em 85 nós temos o primeiro governo da redemocratização, não eleito diretamente ainda, mas eleito indiretamente. Tancredo Neves assume, depois ele morre, assume José Sarney. Em 1987, nós iniciamos a Assembleia Constituinte, que dá origem à Constituição de 88. Mas antes de falar da Constituição de 88, eu queria então te indicar esse site aqui para que você possa revisar e entender melhor a história dos direitos humanos. Tem um vídeo bastante interessante, tem vários documentos, navegue por aqui e saiba melhor como que foi essa evolução. Bom, voltando ao tema da Constituição. A Constituição de 88, formulada, discutida no ano de 87, através da Assembleia Constituinte, é a nossa 7ª Constituição, certo? Convido você também a assistir esse vídeo, que está no YouTube. Eu coloquei no meu canal, está lá na playlist de vídeos e documentários e filmes, aliás. Chama-se As 7 Constituições Brasileiras. É um vídeo curto, de 8 minutos, e que vai te mostrar de forma bem clara, bem didática, como que foi o nosso progresso constitucional até chegar na atual Constituição. Bom, a Constituição de 88 ela é um marco na história brasileira. Ela é uma Constituição ampla, específica em direitos e deveres, cheia de detalhes, cheia de coisas interessantes. E ela trouxe um novo marco da cidadania no país. Dentro da nossa Constituição, nós temos diferentes direitos e deveres. Eu vou falar aqui das 3 categorias fundamentais de direitos e deveres estabelecidas na Constituição de 88 e também mostrar aonde se encontram. Bom, a primeira categoria é a dos direitos civis. Esses chamados direitos civis, já presentes em outras legislações, na própria Declaração dos Direitos Humanos, refere-se aos direitos naturais, ou também chamados direitos individuais. Esses direitos nós já portamos ao nascer, já portamos por ser pessoa, por ser gente, por pertencer à sociedade. Ou seja, esses direitos devem ser protegidos, assegurados. Eles não devem ser ofertados, uma vez que nós já os possuímos. Eles estão lá, escritos, garantidos no artigo 5º da nossa Constituição. São eles a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Eu não vou me ater muito aos detalhes sobre cada um dos direitos, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o direito à segurança, que no artigo 5º ele se refere não à segurança pública, porque segurança a gente vai encontrar, já vou falar, no artigo 6º também. No caso aqui da segurança como direito civil,
ela se relaciona à integridade do indivíduo, sua integridade física, psicológica, moral. Aqui a liberdade é um outro direito importante, a Constituição, no artigo 5º, vai detalhar essa liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento. E o direito de propriedade também é um direito que muitas pessoas confundem, e ele não se refere ao direito à moradia. O direito à propriedade é um direito vinculado à ideia de posse, ou seja, o direito à propriedade é o direito de ter, o direito de possuir coisas, certo? Então, uma vez que você tem algo, que você é detentor, proprietário de determinado objeto ou coisa, a Constituição garante que esse objeto não possa ser subtraído, não seja violado, senão isso configura um crime. Esses são os 5 direitos fundamentais, também chamados de direitos civis, estão no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º, ele tem, vamos ver até aqui, são 70, se não me engano, são 78 incisos, certo? O inciso 78, que é o último, ele tem 4 parágrafos, e depois eu convido você a ler com mais atenção o artigo 5º da Constituição e ver cada um desses direitos. Cada inciso especifica um desses 5 fundamentos, então depois veja lá com mais atenção. A primeira categoria é essa, dos direitos civis. A segunda categoria importante é a dos direitos sociais. Esses direitos sociais, eles estão relacionados ao bem-estar social e coletivo. Eles devem ser ofertados pelo Estado. Essa é a principal característica dos direitos sociais. Eles são direitos dos cidadãos e um dever do Estado brasileiro. São eles o direito à educação, à saúde, à alimentação, trabalho, moradia, transporte e por aí vai. A assistência aos desamparados. Na Constituição Online, que nós encontramos no site do Planalto, também do Senado, da Câmara, vocês vão notar que existem alguns trechos riscados. Por que estão riscados? Porque esses trechos sofreram emendas constitucionais, ou seja, acréscimos. No caso do artigo 6º, foram 2 acréscimos, um em 2000, que inseriu o direito à moradia, e o outro em 2010, que inseriu o direito à alimentação, e tornou isso uma responsabilidade do Estado. Muito bem, então esses são os direitos sociais, também entendidos como direitos coletivos, ou direitos de bem-estar social, que devem ser entregues por meio de serviços públicos, por meio de políticas públicas, dessas temáticas, dessas áreas aqui. E a terceira categoria importante é a dos direitos políticos. Eles estão afirmados lá no artigo 14 da Constituição e são os direitos que regulam a democracia e que permitem a soberania popular ser exercida. Então, não só o voto, mas também a possibilidade de participar de plebiscito, referendo, a possibilidade de construirmos leis, elaborarmos leis, e essas leis chamadas de leis de iniciativa popular, para serem aprovadas, precisam aí de adesão de 1% da população eleitoral, ou seja, de 1% do conjunto de eleitores. Eles estão aqui no artigo 14, que depois segue falando também da estrutura, da organização do Estado, dos partidos políticos, é a parte da Constituição aí que modela, que configura as regras do jogo democrático, do jogo político. Convido você também a depois ler, procurar compreender melhor esses direitos. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Vejam os materiais que eu citei, assistam os vídeos, entrem nos sites que eu comentei, porque eles podem lhe ajudar a entender melhor, desajudar a entender melhor toda essa questão da cidadania, compreender em detalhes o que ela significa. Tudo bem? Então, façam um bom proveito e um abraço. Até a próxima.